mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meus queridos, hoje vamos dando continuidade a essas aulas. Vamos falar um pouco de probabilidade estatística, desvio padrão e coeficiente de variação. Deixando claro que é uma aula bem prática, bem direta, com o intuito que você tenha um primeiro conhecimento sobre essas variáveis e você saiba manipulá-las. Obviamente, há um nível de complexidade maior em relação a esses tópicos, porém, nesse primeiro momento, a intenção é que você se familiarize e consiga trabalhar esses conceitos adiante, né? Então, vamos falar um pouquinho de desvio padrão e coeficiente de variação. Bem, vamos diretamente logo a um conceito aqui. Um aluno obteve as seguintes notas na disciplina matemática nos 4 bimestres. Então, você percebe que o aluno tem nos 4 bimestres notas no primeiro 5, segundo bimestre 8, terceiro bimestre 6 e no quarto bimestre 9. O primeiro passo para nós acharmos o desvio padrão, nós temos que achar a média aritmética. Como é que eu faço a média aritmética? Simples. 5 mais 8 mais 6 mais 9 dividido por 4. Por quê? São 4 bimestres. Então eu acho a média aritmética no valor de 7. Ora, uma vez eu achando o valor de 7, que é a média aritmética, eu vou obter os desvios médios. Então, eu criei uma tabela, e nessa tabela eu tenho nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Como é que eu acho os desvios médios? Eu pego a nota do primeiro bimestre. 5 menos a média aritmética, que é 7. Então, 5 menos 7, menos 2. 8 menos 7, 1. 6 menos 7, menos 1. E 9 menos 7, 2. Bem, eu obtive, obviamente, 4 desvios médios. Né? E tenho 4 notas, que são relativas a 4 bimestres. Então, se você for analisar na etimologia da palavra, desvios médios, o que seria o desvio padrão? Você dá uma forma, você padronizar os desvios. Ou seja, os desvios médios você vai padronizá-los. Quando você padronizar, você vai ter uma medida de segurança. Para tanto, a gente precisa achar a variância. Então, temos que a variância seria igual a todos os números elevado, os desvios elevado ao quadrado. Uma regra que há de se colocar é que todo número negativo elevado ao expoente par, ele passa a ser positivo. Então, menos 2 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, mais menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, dividido por 4. Então, nós temos aqui que a variância é igual a 2,5. Bem simples, né? Não tem muitos mistérios nisso aí. E o que seria o desvio padrão? Desvio padrão seria igual à raiz da variância. Então, o dp seria igual à raiz de 2,5, que é igual a um desvio padrão de 1,8. Ou seja, qual o desvio padrão das notas dos 4 bimestres dos alunos de matemática? É 1,8. Podemos continuar nesse sentido. Eu posso achar o coeficiente de variação. Então, como seria esse coeficiente de variação, professor? Nada mais é do que você expressar o valor do desvio padrão em percentagem. Então, como eu poderia fazer isso? CV, coeficiente de variação, é igual a 100 vezes o desvio padrão dividido pela média aritmética. Então, no exemplo em questão, eu tenho coeficiente de variação seria igual a 100 vezes 1,8 dividido por
7, que é a média aritmética. Achei que o coeficiente de variação de 25,8% em relação às notas dos 4 bimestres. Então você vê que não há muito segredo quando se fala de desvios, variância e desvio padrão. Obviamente que há toda uma contextualização teórica para se entender a sinonímia da importância da variância, do desvio padrão, do coeficiente de variação, que não é o objeto dessa aula, devido à ideia ser uma aula bem dinâmica e que não seja enfadonha nesse primeiro momento. Então, quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, ou for o desvio padrão, mais homogênea e irregular será a amostra. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um desvio padrão tipo 0,5, e você tem um desvio padrão de 0,8, um exemplo, 0,5 é um desvio padrão mais regular e uniforme, mais homogêneo do que 0,8. Seria uma padronização das ações, que isso também pode ser apelidado como acurácia e precisão. Aqui eu deixo alguns exercícios para que os alunos façam e, por meio do desvio padrão, qual deles apresentou o desempenho mais regular. Nesse caso aqui, desse exercício, você tem P1, P2, P3 e P4, você tem Paulo e você tem João. Como é que eu vou achar esse desvio padrão? Basicamente, você vai ter que achar o desvio padrão de cada um deles. Aqui tem um outro exemplo. Em um processo de seleção de alunos na faculdade, tem os seguintes resultados. Aluno A, matemática, português, física e química. E aluno B, matemática, português, física e química. Tem as suas ponderações, as suas notas. O que eu quero? Por meio do desvio padrão, qual deles apresentou o desempenho mais regular? O que será feito? Você vai achar o desvio padrão de cada disciplina para cada aluno. Baseado nisso, você vai ter uma tomada de decisões para ver qual aluno apresenta uma homogeneidade maior, né? Um detalhe que eu vou frisar aqui é que nem sempre o desvio padrão ele pode ser adequado com o processo de seleção. Você pode ter um desvio padrão com notas baixas e vai ter uma variabilidade para notas baixas, como você pode ter um desvio padrão para notas altas e você vai ter uma variabilidade para notas altas. Chama a atenção nesse sentido a questão de amplitude de dados, né? Ora, se você tem um aluno nota 10 e você tem um aluno nota 0, você tem uma amplitude gigantesca. Ao passo que se você tem uma turma que a grande maioria das notas esteja de 6 a 10, então você tem um contexto de homogeneidade diferente se você tem a grande maioria das notas em torno de 5 para baixo. Então isso também tem que ser frisado.